Chegando mais um vídeo aqui pro Eu Melhor e o assunto de hoje é Ayurveda, o sistema de cura mais antigo do mundo e que pode prevenir várias doenças. Olha só que interessante. Para falar sobre o Ayurveda, a gente não podia ter escolhido um lugar melhor, né? A gente tá aqui no Canteiros e Temperos com várias ervas ao redor, tomando um chazinho de gengibre. Isso, tá bem adequado. Bem adequado, que tem tudo a ver com Ayurveda. Vera, que é terapeuta ayurvédica, e vai explicar pra gente o que é, como surgiu, como as pessoas podem usar no dia a dia o Ayurveda. O que é? Conta pra gente. Bom, acho que é interessante a gente definir primeiro o que é a palavra Ayurveda, né? Ayur quer dizer vida e Veda ciência. Então Ayurveda, a ciência da vida. Como você viver em harmonia com a natureza. Essa é a grande chave dentro do Ayurveda. Então é dito que os antigos sábios indianos ficavam nas suas práticas de meditação e observando os ciclos da natureza. E eles foram criando esse sistema de cura que é o Ayurveda, baseado na natureza. Então, o Ayurveda vem com essa proposta de não só curar as doenças, como prevenir doenças também. E ela divide as pessoas com características. É isso, as pessoas elas são divididas para as pessoas entenderem em casa e conseguirem saber que tipo, que estilo elas são. Conta pra gente, quais são esses perfis? Então, a gente está dentro de um macrocosmo e nós somos o microcosmo dentro do macro. O macrocosmo ele é formado pelos 5 grandes elementos, que é o ar, espaço, terra, água e fogo. Isso também está dentro da gente. Então cada um de nós tem uma quantidade de elementos, desses 5 elementos dentro da gente. Então, no momento da nossa concepção e depois se completa no momento do nascimento, é definido, vamos dizer assim, um código desses elementos dentro da gente. Então, alguns vão ter o elemento, maior quantidade do elemento ar, outros o elemento terra e água, outros o elemento fogo e água. Isso determina o que a gente chama no Ayurveda dos doshas. Então, o dosha Vata é uma pessoa que tem a predominância do elemento ar na sua constituição. Então, geralmente, são pessoas de uma constituição mais longilínea, mais fininha, mais, assim, uma ossatura, né, mais proeminente. Mais são magras. Mais magrinhas, Não que isso seja uma regra, mas essa é uma característica. E, fora isso, são pessoas que são assim, uma constituição o corpo mais seco, mais frio, sente muito frio. Pele mais seca, cabelo mais seco. E também elas estão assim, muito agitadinhas, né, a mente acelerada e muitas vezes mais ansiosas para as coisas. Então, quando a pessoa já tem essa característica, se ela não tomar cuidado e fazer coisas que criem atrito, tanto externo, como eu falei, interno, ela vai adoecer. Então, a gente no Ayurveda usa sempre a teoria dos opostos. O que é isso? No caso, por exemplo, de um Vata, que é uma pessoa que tem essa coisa do frio, do leve e do seco, é indicado então que ela se alimente de coisas mais untuosas, mingau, sopa, essas coisas, legumes cozidos, coisas mais quentinhas. O equilíbrio, então, ele é feito principalmente pela alimentação. Também, né? No caso do Vata, principalmente, a rotina é a coisa mais importante, porque eles não têm rotina. Eles querem fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, esquecem de se alimentar muitas vezes, né? E isso, ao longo de algum tempo, isso vai gerar doença. Pitas são pessoas que têm a predominância dos elementos fogo e água na sua constituição. Então são pessoas que são assim, um pouquinho mais irritadinhas,
São pessoas que adoram competição, desafios, geralmente assim, a opinião delas é que prevalece. São líderes? São líderes, isso. E característica física? Já são mais fortinhos, mais troncudinhos, uma constituição mais cheinho mesmo, né? Não gordo assim, mas mais cheinho. E aí o Pitta, para ele se equilibrar, o que ele precisa? Então, ele precisa, vamos dizer, como ele tem um elemento fogo muito predominante, ele precisa de coisas que resfriem ele. Então, o Pitta é uma pessoa que pode comer mais saladinhas, pode um alimento mais cru, não precisa, né? Como o Vata, que tem que estar sempre se alimentando de coisas mais quentes. Então, e de preferência que ele tenha atividades que não sejam de, por exemplo, competição. Né? Você vai praticar um esporte que não seja um esporte de competição. E o terceiro e último dosha é o Kapha. Então, o Kapha tem na constituição dele a predominância dos elementos água e terra. Então, ele é responsável pela nossa estrutura, pela nossa estabilidade e lubrificação. Então, as juntas e outras partes do nosso corpo que necessitam de lubrificação, é o Kapha que rege isso. Quais são as características de uma pessoa que tem esse dosha? Então, o Kapha já é mais aquela pessoa meio que gosta de ficar mais no sofá, entendeu? Ela não tem muito... folgada. Ela não tem muita, não é muito proativa, entendeu? Ela precisa, por exemplo, de uma atividade física mais power para tirar ela daquele... Gosta da zona de conforto. Isso. Gosta de pegar... eu lembro que meu professor sempre, quando falava dos Kaphas, ele dizia que era aquela pessoa que já vai pegar lá um docinho, senta no sofá, liga a televisão com o controle e gosta dessa coisa da estabilidade, de ficar parado ali, entendeu? Não gosta de muita atividade. Então o Kapha é uma pessoa que não pode comer muito. No máximo, vai ficar mais parado ainda, isso, né? No máximo 3 vezes assim ao dia, até se pula o café da manhã, não vai fazer diferença para ele. É importante que se use bastante especiarias na comida do Kapha, porque ele tem a digestão mais lenta. O ideal seriam sabores mais picantes, amargos e adstringentes, para ele fazer essa digestão com mais facilidade. Então a gente usa muito pimenta para eles, usar pouco sal para não inchar muito ainda, evitar, por exemplo, frutas muito pesadas como banana, abacate, então deixar mais assim uma maçã. É uma alimentação mais leve. Mais leve, porque ele já tem essa constituição mais pesada. E na rotina, nas atividades, ele tem que buscar coisas mais enérgicas, que tire ele dessa corrida, isso, algo que motive, que tire do sofá, dança, alguma coisa assim que deixe ele mais ativo. Bom, a Vera estava me explicando que todos nós temos um pouquinho de cada um, mas um desses doshas são mais proeminentes, né? Eu não sei, eu ouvindo aqui, eu me identifiquei muito com o Vata. Você me olhando, você acha que eu faço parte desse perfil? Então, eu acredito mais no Pitta. No Pitta? Mas é como eu te falei, o brasileiro, de modo geral, ele tem uma constituição Vata-Pitta ou Pitta-Vata. Uhum. Então, mais ou menos, acho que você se encaixaria nisso. Porque você é uma pessoa bastante ativa, né? Corre atrás e tudo isso é uma característica dos Pittas também. Agora, essa falta de rotina que a gente estava comentando, isso é o que desequilibra o Vata. Então, assim, não necessariamente a constituição dela pode ser um Vata, mas ela vem a desequilibrar nesse dosha por conta de não estar, como eu falei, seguindo as leis da natureza, né? Eu comentei com ela, eu sempre digo aqui que eu tive o síndrome de burnout, né, que é o estresse, e uma do que eu descobri, né, com a terapia, enfim, foi que o meu burnout era principalmente porque eu não tinha uma rotina. E ela estava aqui me contando que é o que desencadeia a maior parte das doenças. Com certeza, A falta de rotina. Falta de rotina, porque, como eu estava te falando, o dia, né, as 24 horas do dia, elas são divididas de maneira a você utilizá-las a seu favor. Como seria uma rotina pela vida ideal? Lógico que nem todos conseguem seguir, mas se todos conseguissem seguir a maior parte dessa rotina, como seria essa rotina dela?
Então, o horário das 6 da manhã até as 10 da manhã é um horário que é interessante que você acorde cedo, faça uma prática espiritual, seja uma prece, uma oração, uma meditação. Uma coisa que você se conecte, né? A primeira coisa do seu dia. Isso. No Ayurveda a gente tem o que a gente chama de Dinacharya, que é essa rotina diária, e para quem pratica, depois é interessante que se faça uma oleação na pele. Em seguida você passar um óleo. Um óleo é apropriado para o teu dosha. E depois você vai tomar o seu banho quentinho e em seguida o seu café da manhã. Depois das 10 até as 2 horas da tarde é um horário que você está trabalhando, né? Está produzindo, né? Está montando estratégias para o teu trabalho. E o horário entre meio-dia e 2 horas é o horário mais importante para você fazer a sua alimentação maior do dia, que seria o nosso almoço. E entre meio-dia e 2 horas é o horário em que a tua predisposição a digerir o alimento é maior. Então, o que você comer, obviamente, de acordo com o seu dosha e sem também grandes exageros, você vai digerir com maior facilidade. Porque se você não digere o alimento, ele vai virar toxina no teu organismo. E a toxina vai se instalar, né, em algum lugar do teu corpo que você tem maior predisposição ou uma genética, né, aquilo vai virar doença. E aí depois no horário das 2 até as 6 da tarde é um horário mais criativo. Então é um horário que você também está trabalhando, está criando, está inventando coisa. Quem quer ter uma grande ideia, quem quer trabalhar num grande projeto, isso. O ideal é aproveitar das 2 às 6. Isso mesmo. Aí depois das 6 até as 10 da noite, já é aquele horário que você já está chegando em casa, está desacelerando, já está querendo ficar mais tranquilo, está se preparando para, vamos dizer assim, descansar à noite, dormir, né? Então, o ideal seria que se fizesse uma refeição mais leve e sempre antes, umas 2, 3 horas antes de você ir dormir. Porque na hora que você está dormindo, você não pode ocupar o seu organismo com digestão de alimento, porque ele vai estar pronto para digerir emoções, pensamentos que você teve durante o dia. Aquela ceia, aquele lanchinho antes de dormir, pelo Ayurveda não dá certo. Depende, por exemplo, um chazinho ou até um chai, que é muito bem-vindo no Ayurveda. Então, assim, você não vai comer um prato de comida, né? Mas alguma coisa bem levezinha, que até o chai tem especialistas que até induz o sono, né? Então até é bem-vindo, mas é basicamente isso. E a rotina não se baseia só no dia também, a gente tem que observar as estações do ano. Cada estação, por exemplo, no inverno, como eu te falei, o Vata, se ele já é seco, né, mais seco, mais frio, imagina no inverno. Se ele começar a comer coisas muito frias, aí que ele vai ficar ruim mesmo. Então é interessante, como eu falei, as sopinhas quentinhas, mingau, coisas que nutrem ele, não só o organismo físico, como a psicologia dele, né, o emocional dele. E as pessoas que começam a seguir essa linha prevê, tanto com a alimentação, com a rotina, com o tipo de exercício, enfim, como elas se sentem, o que elas conseguem, que tipo de benefício elas conseguem? Então, o mais importante seria a prevenção, né? Elas ficam menos doentes. Ficam menos doentes. E a gente fala tanto na longevidade hoje em dia, né, que a gente está vendo as pessoas ficarem mais velhas por muito mais tempo do que antigamente, mas assim, eu não vejo que isso tenha sido tão vantajoso, porque as pessoas não estão tendo esse cuidado, estão tendo muito cuidado com estética só, para se verem jovens, mas muitas vezes pecam nessas outras questões que a gente acabou de falar. Então, a longevidade é interessante quando você tem o equilíbrio entre mente, corpo e espírito, né? Vera, muito obrigada. Muito obrigada aqui pelo bate-papo, né? A gente já entendeu que são mudanças simples, sim, né? Não é nada extraordinário. E se a gente começar a colocar uma por dia, uma por semana, você vai conseguindo sim ter essa vida mais equilibrada, prevenir doenças, tanto desequilíbrios físicos, desequilíbrios mentais, desequilíbrios espirituais.
eventuais que sim, podem se transformar em doenças bem graves. Com certeza, com certeza. Obrigada. Tem mais conteúdo sobre esse assunto lá no site, é só você acessar, e nas redes sociais também. Aí você também consegue saber um pouquinho mais sobre a Vera se gostar do trabalho dela. Tá bom, gente? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Obrigada. Namastê.